Sejam bem-vindos à nossa aula sobre intimidade e de cara eu quero começar com uma pergunta. O que a intimidade fez e faz na sua vida? Não, a intimidade, ela define o quanto eu vou me entregar, ela define o quanto eu vou me doar. Quanto mais intimidade eu tenho, mais eu consigo me doar e mais eu consigo me entregar e aproveitar dessa relação. Eu achava que um dos meus grandes problemas quando eu estava solteira é que eu achava muito difícil eu ter intimidade com um homem. Então eu tinha essa dificuldade, a minha busca era por um homem que eu conseguisse amar, porque como eu não tinha intimidade, não conseguia me ver dando intimidade para alguém, eu não conseguia me ver amando. A intimidade é o que te possibilita doar, amar, viver. Então é uma coisa que não anda sem a outra. Intimidade significa você aumentar, você ampliar a sua capacidade de trocar, de entregar, de receber. Quanto mais intimidade, melhor a relação. E pra você? Cara, pra mim foi uma mudança de vida, transformou o meu ser. Porque, veja, eu saía com várias garotas sem intimidade. Então eu entendia que eu não tinha um potencial. As relações na hora da cama, eu não tinha a capacidade de dar o meu máximo, porque eu não tinha intimidade e nem a garota tinha intimidade. Então as relações eram todas meia boca. Tinha prazer porque homem sempre tem prazer, mas não desfrutava de uma intimidade, de uma conexão, de uma liberdade. Então depois que eu entendi o que é ser íntimo, o que é ter intimidade, o que é explorar a intimidade, eu me transformei, acabei vendo que eu tenho um potencial muito maior como homem do que eu tinha. E sabe o que é muito interessante sobre isso que você falou? É que existe uma intimidade física e existe uma intimidade emocional. Os homens, eles são campeões em desenvolver uma intimidade física sem desenvolver uma intimidade emocional. Por exemplo, você saía, você podia até bater um papinho, mas ter uma conversa com a pessoa não significa desenvolver uma intimidade emocional com ela, certo? Sim. Só que você já ia para uma intimidade física. Você já desludava, você já tirava sua roupa, você já ia pro toque, você já ia pro beijo. Então você tinha uma intimidade física e era com facilidade que você desenvolvia, que você se desinibia, ou você acha que tendo uma intimidade emocional, num outro relacionamento em que você se entrega, que você conhece mais a pessoa, melhora a intimidade física também? Os dois têm que caminhar juntos. A intimidade física, ela rolava porque é num processo natural, mas não é uma intimidade física totalmente íntima, totalmente verdadeira, nem totalmente sincera, se você não tiver uma conexão emocional, se você não tiver uma entrega, se você não permitir com que o outro se solte. Então, é uma intimidade física até certo ponto. Você não consegue ser explorado, nem explorar de forma madura, inteira e sincera. Porque tem coisas, tem sensações, por exemplo, o orgasmo, ele é uma coisa que ele depende de uma doação, de uma entrega, ele depende de uma confiança, principalmente nas mulheres. Porque eu vou sentir alguma coisa agora que eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, geralmente, a intimidade emocional, ela aumenta, ela potencializa a intimidade física. Por que a gente escolheu intimidade como primeira aula para vocês? Porque a gente vai falar de um programa de 21 hábitos, a gente vai falar de muitas coisas para que você possa viver o melhor da sua relação. E são muitas coisas para desenvolver. Olha só, a gente escolheu 21 hábitos e no decorrer desses hábitos a gente vai ver que a intimidade ela é importante em cada um deles. Qualquer dica que você receba para melhorar seu relacionamento, para conquistar uma pessoa, para salvar o casamento, para apimentar a relação, qualquer dica que você receba, vai estar subentendida que você precisa ter uma intimidade. A intimidade ela está por trás de qualquer coisa que você queira fazer. Você quer ver só um exemplo? Quando a gente fala sobre comunicação, que é uma das aulas, comunicação como uma forma de você desenvolver afinidade com o parceiro. Como é que eu vou desenvolver afinidade com o Jal se eu não tiver intimidade com ele? Se eu não tiver um vínculo, se eu não construir uma estrada entre nós dois, onde as coisas podem ir e vir, porque intimidade é isso. A intimidade ela é uma pontezinha ou uma estrada que permite que as coisas fluam de lá para cá. Então, sem intimidade, eu não desenvolvo a afinidade,
eu não desenvolvo o toque, eu não desenvolvo as surpresas. Por quê? Eu preciso da intimidade para conhecer o Jal. O Jal precisa de intimidade para me conhecer. Você precisa de intimidade para poder entrar numa nova relação. Você precisa de intimidade para restaurar o seu casamento. Você precisa de intimidade para aquecer as coisas e apimentar a sua relação. A intimidade vai estar dentro de qualquer coisa que você faça no que diz respeito a um relacionamento. Qual é a relação que existe entre a intimidade e a vergonha, a timidez, a inibição? Seja na cama ou seja no dia a dia. Para você deixar de ter todas essas coisas, inibição, vergonha, timidez, tipo, eu não consigo dançar pro meu marido, tipo, eu só namoro se for no escuro, eu não consigo ter uma conversa mais apimentada. Para você desenvolver essas coisas, você precisa da intimidade. E como é que você vai desenvolver a intimidade? Isso, amor. Como é que eu vou desenvolver a intimidade? Para começar com muita coragem, gente. Para começar com muita coragem. Porque amar é para quem tem coragem. Então, a intimidade, ela requer uma coragem. Ela requer um passo à frente. Você não tem uma garantia e depois você desenvolve intimidade. Você libera um espaço para você, você vem aqui no seu terreno, você constrói uma pontezinha pequenininha para ele poder passar alguma coisinha para você poder passar alguma coisinha para ele. Então, no início é assim, é um passo de coragem. E aí você vai vendo, de acordo com as respostas que você tem, o quanto a mais você pode dar. É claro que isso depende muito da resposta do seu parceiro. Se eu, num primeiro momento de intimidade, vamos lá, um momento muito sério de intimidade que a gente teve foi quando a gente estava namorando, a gente estava se falando só pelo WhatsApp, e aí eu precisei viajar porque meu avô tinha falecido, lembra? Sim. E aí eu precisei pela primeira vez passar pro Jal um problema da minha família. Isso é um passo de intimidade. Porque olha só, intimidade não é só para sexo. Intimidade é para falar sobre você. Intimidade é para entregar você para outra pessoa. E do que você é feito? Você é feito de toda a sua vida. Exatamente. Você é feito de tudo que você viveu. E tudo que você viveu, toda a vida que você teve antes de encontrar com seu parceiro, é o que vai interessar para ele. Então como você vai apresentar isso? Eu acho que algumas pessoas perdem um pouquinho a mão na hora de ou não passar nada do que viveu, ou passar as coisas com peso tão grande que você sai da intimidade e você extravasa, sabe? Você joga muita intimidade para quem não te conhece. Então eu precisei falar pro Jal de um problema familiar. Eu não ia na primeira semana, no primeiro mês de conversa com ele, contar todos os problemas da minha família, contar de toda a minha infância. Geralmente a intimidade começa contando sobre você e ouvindo sobre a pessoa. Então, se o seu parceiro não fala dele, você tem que começar a perguntar. Puxar algumas histórias da infância dele, puxar algumas histórias que interessem a ele. Se ele não está falando, ou se sua parceira não está falando, você tem que começar a demonstrar esse interesse para poder começar a construção dessa ponte de intimidade. Que é uma ponte totalmente emocional, né? E essa ponte, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser honesta, ela tem que ser sincera e baseada numa vida inteira de ambos. Para quê? Para que na hora do toque, da cama, na hora H, vocês tenham uma confiança completa e mútua um no outro. A gente sabe o seguinte, nem todo mundo tem a mesma facilidade de se expressar. Nem todo mundo tem a mesma facilidade de perceber o outro. Cada pessoa tem o seu jeitinho. Cada casal tem o seu tempo de relacionamento, a sua fase da relação. Então a gente vai pegar aqui algumas pessoas que estão solteiras, viveram uma dificuldade lá no passado na relação delas e elas não sabem o que deu errado. E talvez aqui, revendo esses 21 hábitos, revendo principalmente essa questão da intimidade, ela vai entender o que aconteceu lá atrás com o parceiro e vai sair mais livre para uma nova relação. Outras pessoas estão querendo namorar, estão empolgadas para começar um relacionamento sério. Aí ela vai sentir também o que está em jogo aqui nessa questão. Algumas pessoas têm um relacionamento legal, mas querem apimentar. Outras pessoas já estão precisando resgatar um pouquinho mais do casamento, ou apimentar um pouco mais a parte sexual, ou desenvolver mais a comunicação. Tem gente que não sabe mais se ama.
Tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não sei se eu ainda amo, se eu não amo. Esse vídeo, esse conteúdo, na verdade, esse programa dos 21 hábitos, ele é muito importante para isso. Para você conseguir avaliar todo o seu relacionamento e entender quais os hábitos que você pode desenvolver para poder ajustar tudo isso. Onde que eu vou começar trabalhando a minha intimidade com meu parceiro? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou dar o exemplo de 3 aulas que a gente tem e como que a intimidade entra nisso. A gente tem uma aula que é sobre bom humor e alegria. Qual é o impacto disso numa relação? Para algumas pessoas é extremamente fácil o bom humor e a alegria. Para outras pessoas é uma coisa muito difícil, porque ela dorme mal, porque não é da personalidade dela, não é do temperamento dela, ela não gosta de ficar expressando as emoções. Aí a gente tem uma aula que é sobre comunicação como forma de desenvolver afinidade. Algumas pessoas vão fazer isso com a maior facilidade do mundo, porque gostam de falar, gostam de se comunicar. Só que aí a gente pode pegar um parceiro que não gosta de ouvir. E aí é que vai entrar, será que essa comunicação como forma de desenvolver afinidade vai ser o meu forte? Talvez não seja, mas você vai ter outras ferramentas, outros hábitos, e você vai conseguir identificar qual hábito é melhor para poder começar essa aproximação. Tem uma aula que é sobre beijo e toque. Essa aula pode ser fantástica para algumas pessoas, pode ser o ponto forte de alguns casais e pode não ser para outros. Quando a Déia fala de toque, beijo na boca e toque, eu lembro do momento que a gente teve na nossa relação que foi incrível, que foi nosso 3º encontro, se eu não me engano. Foi. E eu fui visitar ela no Espírito Santo. E, cara, você tá com uma mulher nova, é tudo muito novo, você não conhece muito da história da outra pessoa. E, de repente, a gente tava tomando banho, foi nosso primeiro banho juntos. Não foi nosso primeiro. Foi nosso primeiro banho juntos. Foi nosso primeiro banho juntos. E de repente ela agacha. Aí fala, será que ela vai fazer um oral agora? Não foi um oral. Ela agachou e começou a lavar os meus pés. E cara, eu comecei a chorar. E eu me senti o homem mais amado, mais respeitado, mais querido da face da terra. Aquilo me trouxe uma intimidade gigante, porque assim, eu falo, uma linda mulher, uma bela mulher tomando banho comigo, de repente ela me trata com essa honra, com esse carinho, com esse desejo. Aquilo me aproximou demais da Déia, aquilo me trouxe uma intimidade que a gente não tinha até então. Então, como a Déia falou, alguns hábitos podem te aproximar mais, podem trazer mais intimidade. Nesses 21 hábitos, tudo que a gente quer é que você explore com vontade e descubra aí teu talento, a sua capacidade, porque um deles pode trazer a melhora para toda a relação de vocês. Olha só, vocês acham que quando eu tomei essa decisão, primeiro, eu não pensei nisso, eu não planejei, vou lavar os pés dele. Muitas vezes a gente planeja uma ação, a gente planeja uma conversa, a gente planeja uma pergunta e muitas vezes a gente vai no impulso, a gente sente o momento e acaba fazendo. As duas coisas são válidas. De qualquer forma, é um risco. Eu me arrisquei. Podia não ter sido tão romântico, podia não ter dado muito certo. O Jal podia ter ser o tipo de homem que não gosta que encoste no pé dele, que sente cosquinha. Então, assim, podia não ser nada disso, mas eu arrisquei. Foi um degrau da ponte que eu construí, foi algo que eu quis entregar para ele. Se o Jal não tivesse recebido bem esse lavar os pés dele, eu ia ficar constrangida? Óbvio que sim. Eu ia ficar sem graça? Óbvio que sim. Eu ia tentar disfarçar. Muitas vezes os passos que a gente dá, eles se frustram. Não significa necessariamente que você fez errado. Você pode ter feito no momento errado. Você pode ter feito da forma errada. Ou de repente a pessoa não está pronta para receber aquilo daquela maneira. Por quê? Porque às vezes as coisas vêm com muito significado. Eu já dei passos na direção do Jal que foram totalmente errados para nossa relação. Eu acho que eu já contei para vocês que eu fiquei dias e dias e dias, quando a gente morava longe, preparando uma caixa para ele, uma caixa com fibras, com fotos nossas, pintando dias, virei noites fazendo aquela caixa linda, sabe? Que eu falei assim, nossa, esse homem vai ver o meu talento, vai ver como eu sou caprichosa, ele vai gostar, ele vai amar. Cara, ele não deu a mínima para a caixa que eu tinha feito. Ou seja,
essa era uma linguagem, essa era uma forma de criar intimidade que não tinha impacto sobre a vida dele. Eu posso hoje tentar ensinar isso para ele de uma outra forma, mas eu sei que essa não vai ter um impacto. Ah, mas é muito importante para mim que ele entenda e valorize isso. Então eu vou ter que trabalhar isso no Jal. Eu não vou colocar muita expectativa, mas eu vou ensinar para o Jal aos poucos o valor e a importância de eu fazer algo para ele. Então isso para vocês verem como nem sempre vai dar certo de cara, mas a gente precisa descobrir, a gente precisa tentar. Essa tentativa, essa quebra de vergonha, essa coragem inicial é o que te possibilita construir a intimidade com a pessoa. E uma coisa muito importante é você estar atento para quando a pessoa estiver construindo um pedacinho de intimidade na sua direção. Para você não ir lá e bloquear, sabe? Para você não ir lá e desmanchar aquilo que a pessoa construiu. Então as duas coisas são importantes. Nem sempre vai dar certo. Você precisa ver, rever, pensar, tentar de novo, mas intimidade exige coragem. Eu gosto de dançar na cozinha, brincar com um dançarino de axé. Pra eu fazer isso a primeira vez, eu não sabia. Eu poderia ser um pateta, poderia ser, né? Poderia passar vergonha. Poderia né? passar vergonha. E foi lindo o jeito que a Déia recebeu isso. E aí isso vai aumentando a nossa intimidade, porque o jeito que ela recebeu fez com que tudo ficasse mais próximo. O sorriso dela, o olhar carinhoso dela, o desejo dela, o jeito dela tá pedindo sempre para eu brincar, para ser, né? Eu peço, porque eu acho lindo, eu acho gostoso, é bonito, me alegra, é um conjunto de coisas quando eu vejo o Jal dançando, brincando, cantando. Então, e isso traz intimidade para nós, ela não sabe disso, mas da minha parte eu fico cada vez mais solto, mais livre, mais inteiro. Então essas coisas, pequenas coisas, trazem intimidade. Sua mulher vai dançar para você aí na sala, vai brincar, vai te chamar, vai com ela, brinca com ela, olha para ela, recebe ela, porque isso vai aumentar. Então a mulher falou um palavrão, ria do palavrão dela, ela falou uma coisa mais engraçada na conversa, não reprime, ela quer se soltar, ela quer se permitir, deixa ela aumentar a intimidade com você, que aí você vai conhecendo mais ela vai se aproximando mais, vocês vão encontrando uma intimidade, uma conexão que jamais vocês encontrariam de outro jeito. É preciso se permitir. Então, primeira vez que alguém fizer algo que seja engraçado, que seja diferente, mesmo que você não goste, pare, respire, comece a pensar por que a outra pessoa fez isso, porque de repente tudo que ela quer é um pouquinho mais de entrada na sua vida. A gente conhece vários casais, várias pessoas que passam anos e a mulher não consegue ser livre, ela não consegue falar o que ela quer, ela não consegue se desenrolar. Eu vejo pessoas o tempo todo falando para mim, eu não consigo ter uma conversa quente com o meu parceiro. Então deixa de ser tradicional. Deixa a sua mulher brincar, ser leve. É tão gostoso ver uma mulher leve, brincalhona, sarruda, né? Isso vai trazer uma intimidade na hora da cama. Isso vai fazer uma diferença muito grande para você e para ela. A intimidade, ela passa por dois pontos muito importantes. Um foi isso que o João falou agora. A intimidade, ela sempre vai esbarrar na diferença. Vocês são diferentes, então nem sempre o que você quer mostrar é o que a outra pessoa quer ver, nem sempre como você está passando é exatamente como aquela pessoa está recebendo. Então vocês precisam lidar com a diferença. Todo mundo fala, todo mundo sabe que é diferente, todo mundo fala que aceita, só que a gente vê que não aceita quando a gente parte para o julgamento, que foi justamente esse outro ponto que o João falou. A diferença, ela sempre vai existir quando você estiver buscando intimidade. O julgamento é uma coisa que não deve existir. Você tem outras formas de mostrar para a pessoa que você não gostou. Você tem outras formas de mostrar para a pessoa que aquilo não é tão interessante para você. Então, mas a gente não fecha uma porta. A gente não fecha. A gente tem que deixar a porta aberta para que a pessoa volte, para que ela tente de novo, para que você possa falar, mostrar, conduzir, que é um dos tópicos muito importantes dos 21 hábitos, que é a questão do como conduzir o seu parceiro até um ponto que ele não quer ir, até um lugar que ele não quer chegar. Então, a gente falou muito para vocês sobre a relação de intimidade com coragem. Tem uma frasezinha de Nietzsche que ela fala o seguinte, ela fala que coragem é não termos vergonha de sermos quem somos.
E a intimidade é exatamente isso. É você não ter vergonha de ser quem você é e ainda passar isso para quem está do seu lado. Então, é realmente uma barreira a ser rompida. Exige um passo de coragem. Para algumas pessoas é muito fácil, para outras é muito difícil. Algumas pessoas realmente precisam passar por processos terapêuticos para conseguir, outras conseguem desbloquear isso sozinhas. Só que você não vai saber se você não tentar, se você não buscar isso. E esse programa de 21 hábitos para viver o melhor da relação, ele é ideal para que você descubra o que você tem coragem, onde você tem coragem, onde você quer se lançar, onde você precisa melhorar. É muito interessante para você descobrir o que te trava, porque em cada hábito você vai refletir. Poxa, esse hábito é fácil para mim? Esse hábito é difícil para mim? Eu fui vendo isso enquanto a gente falava do curso. Eu falava, cara, como esse hábito é um pouco mais difícil para mim. Isso cabe na minha relação? Não cabe na relação? Porque nem todos os hábitos vão caber em todas as relações. Por isso que a gente trabalhou os 21 hábitos em cima das 5 linguagens do amor. Porque a gente sabe que cada pessoa vai conseguir desenvolver com mais facilidade uma do que a outra. Mas você tem a oportunidade de estar sempre conhecendo e reconhecendo o seu parceiro. Enquanto algumas pessoas vão ter muita facilidade com comunicação, outras vão ter dificuldade com toque, outras vão ter dificuldade de preparar ambiente, outras de fazer surpresa. Por isso, os 21 hábitos, para te desafiar, para te mostrar o que você tem de melhor, para te mostrar o que você não consegue, às vezes, receber ou enxergar no seu parceiro. Sabe uma coisa linda da intimidade? Vamos lá. Eu não desenvolvi a intimidade no namoro, que é muito importante desenvolver no namoro. É o começo de um grande sucesso na relação, que desenvolva no namoro. Mas aí, eu tô casado há muito tempo e não consegui desenvolver isso no namoro. Com os 21 hábitos, eu tenho certeza que você com seu marido ou você com sua esposa vai conseguir desenvolver essa intimidade. Sim. Usando todo o repertório que a gente usou nos 21 hábitos, você vai conseguir encurtar esse caminho que você não encurtou no momento do namoro. Por quê? Porque é divertido, é alegre. A gente quebrou vários tabus na nossa vida para poder falar dos 21 hábitos. São 21 vídeos que vão potencializar a sua conexão, a sua intimidade e a sua relação por completo. Vão fazer com que você descubra mais sobre você. Vamos passar para o pessoal, amor, um pouquinho do que rola nos 21 hábitos? Olha só, a gente dividiu 21 hábitos em 10 hábitos afetivos e 11 hábitos sexuais. Então, alguns são muito voltados para o cotidiano, para o dia a dia, e outros são muito específicos da sexualidade do casal. Vamos passar para a galera um pouquinho do que vai rolar no 21 hábitos? Na verdade, são 21 formas para você poder conseguir essa intimidade. Boa. Na primeira aula, a gente fala de cara como desenvolver conexão. Na segunda, como trabalhar a comunicação. A gente sabe que a comunicação é algo que está se perdendo nos relacionamentos, nos casais. E a gente focou muito na comunicação, porque a comunicação é a base de tudo para encontrar a conexão e a intimidade. Na terceira aula, a gente falou sobre o hábito de elogiar e fazer declarações. Na verdade, é realmente expressar, a expressão. No quarto hábito, a gente falou sobre alegria e bom humor, o impacto disso numa casa. Veja, você falou sobre o hábito de elogiar e fazer declarações. Depois de ter assistido o vídeo de conexão e comunicação, com certeza vai ficar muito mais fácil você fazer declarações e elogios. Na quinta aula, a gente vai aprender os segredinhos de surpreender uma pessoa. Surpreender não é uma coisa tão simples como parece, não. Na sexta aula, a gente vai estar falando sobre ajudar e cuidar, a importância disso numa relação e a importância disso para alguns perfis especificamente. Na aula 7, eu acho que é a aula que a ideia mais gosta, que é a aula do toque, do beijo na boca. É a aula uma das aulas mais quentes fora das aulas na cama. Na aula 8, a gente vai falar sobre preparar ambiente. São coisas que funcionam muito bem na nossa casa, como colocar uma velinha no banheiro, como colocar um som, uma luz meio ambiente, tomar banho juntos e por aí vai. Na aula 9 a gente fala sobre programas românticos. O que é um programa romântico? A gente mostra que isso não é um bicho de 7 cabeças, que você pode fazer de uma forma muito básica, muito prática, mas que você precisa saber o que você está fazendo. E na aula 10 a gente fala sobre a autoestima, a importância da saúde, a importância do bem-estar individual para que a relação aconteça. A gente fala da importância da nossa saúde, a importância do nosso bem-estar individual
para que a relação aconteça, para que a gente possa ter uma conexão. Na verdade, a nossa autoestima também é uma forma de expressão de quem a gente é, e a autoestima tem uma relação muito próxima com a intimidade. E aí vem as aulas que todo mundo quer, que é as aulas sobre intimidade na cama. Você já alcançou um nível bacana de intimidade e agora você vai para a cama, onde você vai desenvolver, explorar tudo que você aprendeu até a aula 10. Isso aí, até aquelas coisas que você nunca imaginou explorar, a questão das fantasias, a questão do sexo oral, do sexo anal, das posições, dos movimentos. Acessórios, brinquedos sensuais. Nossa, essa aula tá demais. Então é muita coisa. A diferença de um toque normal para um toque sensual, para uma massagem íntima. Então é muita coisa que a gente vai trabalhar com vocês no que diz respeito à sexualidade, te dando ideias de como trazer isso para o seu parceiro. Aliás, as aulas sobre sexualidade, ela é uma ferramenta maravilhosa para você aumentar a intimidade física com seu parceiro, para você trazer ele para o que você quer, que é apimentar, é ter essa proximidade. Então, convidar o parceiro para assistir fica muito mais fácil quando você tem uma coisa legal, divertida, leve, que não é nada maçante, é uma coisa que você pode fazer como quando você chama ele para ver um seriado, um filme, um videozinho. Então, a gente fez um formato que agrada homens, que agrada mulheres e que realmente é capaz de reconectar os casais. Então, intimidade é o que não pode faltar. Intimidade leva você, como pessoa, a um outro lugar. Como já falou, foi algo que desabrochou ele, foi algo que levou ele como pessoa para um outro lugar. A intimidade, ela é um desafio e, mais uma vez, ela requer coragem de você. E não se esqueça, 21 hábitos são 21 oportunidades de você desenvolver sua intimidade.